O tema da nossa aula de hoje é um tema fundamental, tanto para quem vai fazer o SSA, como para quem vai fazer o Enem. Por quê? Porque ele quer que você entenda, por exemplo, o nosso conceito de cidadania. Só que o nosso conceito de cidadania está muito conectado com a relação do direito. Antes de mais nada, eu queria saber de vocês duas coisas importantíssimas. Primeiro, o que vocês entendem enquanto direito e o que vocês entendem enquanto cidadania. São duas coisas fundamentais para a gente entender algumas relações políticas e a nossa posição enquanto seres políticos ou seres, digamos, civilizatórios, né? Se somos seres civilizatórios, né? Essa pergunta é interessante. Então, assim, o que vocês entendem enquanto direito? Essa é a minha pergunta. O que seria direito para vocês? O que é, por exemplo, cidadania? Quando eu falo, olha, Paula é uma cidadã. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Essa é a minha pergunta. E aí? Vocês podem escrever aqui no chat. Não precisa botar, não. Vou botar. Vamos lá. Faz tempo mesmo, pois é. E aí? Alguém poderia me dar uma posição? Então, gente, direito, a linguagem jurídica, ela está muito conectada com lá o Império Romano. Alguns conceitos do direito, por exemplo, é muito derivado do latim. Você pegar as palavras jurídicas, são palavras derivadas do latim. Por quê? Porque o direito, de fato, ela vai se estruturalizar, se fundamentar lá na Roma Antiga. Ou seja, é a partir deste momento que temos uma área, um tipo de conhecimento, que é uma área, e essa área, ela tem como visão, ela tem como concepção fazer e regular o convívio social. Ou seja, o direito, ela tem como característica regular o convívio da sociedade. Isso é fundamental. Ou seja, o direito, ela tem essa capacidade de forma teórica, claro, né? E produzindo a prática de regular as atitudes humanas. Então, isso é o direito. A partir do momento que você tem o oposto disso, você tem a negação dos direitos. Ok? Tá claro até agora isso aqui? Deu para entender? Alguém não entendeu? E aí? Tranquilo? Ficou coerente o que eu falei aqui? Se não conseguiram acompanhar, beleza. Então, o que é que o Enem quer para vocês e o que é que o SSA quer para vocês também? A prova de vocês, ela quer que vocês entendam qual é a importância do direito e a importância da cidadania. Por quê? Porque se a gente for lá para a atualidade, algumas coisas nos dão ferramentas para entender o que é ser cidadão. Ser cidadão está conectado em eu ter alguns deveres e ter alguns direitos. Como assim? Existe o direito e existe o dever. Ou seja, a partir do momento que eu, enquanto ser humano, eu tenho essa capacidade de saber que eu tenho um direito, é nessa
nesse ponto que eu tenho o dever de cumprir e de obedecer aquelas medidas. Gente, tá claro até agora o que eu estou falando? Deu para entender? Tranquilo? Seu Gabriel, seu Jeff, Júlia, Maria Clara. Beleza, massa. Então, a partir disso, né, a gente tem aqui algo muito importante, que é esse entendimento conceitual. A gente precisa entender o que são os conceitos. A prova, especificamente do Enem, para quem vai fazer o Enem, são provas conceituais. Ok? Ou seja, eu entender alguns conceitos, eu consigo captar algumas coisas. Ou grande parte das coisas. Ok? Vamos lá. Vamos embora. Espera aí rapidinho, viu? Falou aqui, deu bronca, parou. Espera aí. Vamos lá. Outro. Então, o que é ser cidadão? Ser cidadão, gente, ter a cidadania é a condição, é uma condição de sermos reconhecidos como membro de um grupo político. Por exemplo, o Estado. O Estado, ele vai me reconhecer como membro de um determinado lugar. Quando você fala, eu quero ter a cidadania de Portugal, por exemplo. Eu quero ter a cidadania da Alemanha. Você está dizendo, nesse momento, que quer ser reconhecido como membro político daquele Estado. A partir do momento que você fala, quero ser cidadão, automaticamente você está informando que você quer ser um membro político daquela cidade ou daquele país. Tá dando para captar essa informação? Tá ficando claro isso aqui, gente? Alguém não está entendendo? Ok? Vamos lá. Vamos embora, né? Pronto. Uma filósofa do século XX, que passou, por exemplo, ela conseguiu, ela viu o nazismo, né? Ela era judia. Ela viu o stalinismo de Stalin, o fascismo de Mussolini. Então, ela conseguiu acompanhar esses regimes totalitaristas, que é a Hannah Arendt. Hannah Arendt é um filósofo que a gente vai ver em outro momento, com mais, para quem é do Enem, inclusive, com mais cuidado, com mais cautela. Hannah Arendt, ela vai chegar na seguinte conclusão. Para ela, cidadania é o direito de eu ter direitos. O que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer o seguinte, a partir do momento que eu tenho direito em ter direitos, eu sou um cidadão. Por quê? Porque se eu não tenho o direito em reivindicar ou ter os meus direitos, isso não é cidadania. Não é. E ela está falando especificamente aí do nazismo, do fascismo, do stalinismo, que foram 3 regimes que tiraram, camuflaram o poder de eu ter direito nos meus direitos. Ok? Tá dando para vocês acompanhar como esse raciocínio ele é bastante importante para entender o século XXI? Por quê? Porque o século XX passa por um período conturbado, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial,
Guerra Fria, isso, aquilo, ditaduras, né? O mundo todo, desculpa, a América Latina toda, ela passa por essa ditadura militar. Chile, Brasil, Argentina. Ou seja, é um século que esses direitos são negados, são arrancados. Então, a luta pela cidadania, ela é muito importante, por quê? Porque ela está durante um processo histórico. Ela não surge do nada. Ou seja, ela está dentro de um conceito muito importante, que é o conceito ligado com a ideia liberal, por exemplo, de liberdade. A liberdade, por exemplo, de ir e vir, de me expressar, de cultuar, de amar o outro ou a outra. Por exemplo, no início do século XX, o homem que falava, ou que se alguém soubesse que era homossexual, ele era castrado. Ou seja, o direito de ir e vir, ele era tirado. Era negado para ele a sua liberdade de fazer o que quiser com a vida. Entretanto, essa liberdade não pode tirar a liberdade do outro. Princípio liberal. Em hipótese alguma, a minha capacidade de fazer o que quero, ela pode impactar na vida do outro, e impactar na vida do outro é tirar a liberdade do outro. Não pode. Isso é incoerente com os fatos. Então, a luta pela cidadania é algo que foi muito contundente durante a história humana. Sobretudo quando se fala do Brasil, né? Quando falamos do Brasil, falamos de uma relação histórica muito forte. Falamos de uma identidade brasileira que, contrariamente, ela foi construída com uma base escravocrata. A formação social do Brasil, do SSA1, lembra que a nossa última aula a gente falou sobre isso? De alguns sociólogos brasileiros? Gilberto Freire, lembra? Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, e entre outros sociólogos. A formação social brasileira, ela tem como base a escravidão. E isso é contraditório, porque a escravidão não foi você dar direito àquela pessoa escolher o que ela quisesse. Ela foi obrigada a ser escrava. Ela foi obrigada a trabalhar sem receber nada, a ser uma propriedade de outra pessoa. Então, o Brasil foi construído dessa forma, desenvolvido dessa forma, gente. Quando você olha, por exemplo, para as favelas, você vê que nas favelas, grande parte da população da favela é negra. Por quê? Porque no final do século XIX, para início do século XX, começou o processo de favelização no Brasil. Por quê? Porque em 1888 tivemos a abolição da escravidão, e a partir desse momento, as pessoas não têm direito à política, à educação, à saúde, a trabalho, à moradia, então eles se juntaram e fundaram o que a gente conhece hoje como as favelas. Desigualdade social, econômica, educacional. Uma coisa que eu sempre falo para vocês é que eu não estou falando aqui de direita e de esquerda, não, gente. Comunista, não. Eu estou falando do conceito fundamental, que é o conceito de cidadão. Ser cidadão não é ter um lado ou outro. Não é isso.
Não é importante saber se você é esquerda ou direita. Não é relevante isso. A cidadania, por exemplo, ela vai possibilitar para você escolher onde você quer seguir. Escolher fazer aquilo que você quer. Sem que ninguém lhe impossibilite de fazer aquilo. Ok, gente? Tá claro isso aqui? Dando para entender? Alguma dúvida? Todo mundo está acompanhando. E aí? Me dê o retorno, por favor. Ok? Só Paula que me responde, rapaz. Cadê o resto? Jeff, Gabriel, Maria Clara, Júlia. Só um momento, gente. Peraí. Oi? Vamos lá. Vamos. Então, a nossa importante direito político é o... Como é que a gente sabe um ou outro? Da seguinte forma, né? Direito civil é aquilo que permite eu exercer, eu ter a minha liberdade individual. Ou seja, eu me expressar livremente, religiosamente, a minha liberdade com a minha propriedade, meu corpo. Em hipótese alguma, o Estado ou outra pessoa deve me censurar. Deve me censurar. Por quê? Porque se alguém me censurar, eu estou tirando o direito civil dessa pessoa de exercer a sua liberdade enquanto indivíduo. Isto é, a sua liberdade individual. É um direito fundamental, é um direito elementar. E está ligado com o conceito de cidadania moderna. Por que você fala isso, professor? Porque lá na antiguidade não tinha esse direito. Era outra cultura, outra sociedade, outra relação, outra economia, outra formação de Estado. A outra concepção é o direito político. Ou seja, o direito político, ele vai permitir a minha pessoa a participar do processo e do exercício político. Vai lhe dar o poder político de votar, de se candidatar. Veremos que em outro momento na história, isso daí foi negado, foi tirado no Brasil. Ok? O outro direito é o direito social. É aquele que vai garantir ao cidadão, vai possibilitar ao cidadão a condição mínima econômica e uma vida digna. Moradia, educação, saúde, coisas básicas da nossa vida. A fome, por exemplo, é algo surreal. O Estado precisa garantir ao cidadão as condições mínimas. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem um programa chamado Bolsa Família, né?
Bolsa Família não é um programa comunista, como algumas pessoas pensam. É um ideal liberal. Por quê? Porque o governo vai dar um dinheiro para a galera, né? Uma renda básica, e essa renda básica ela vai movimentar a economia do Brasil. Movimentar a economia do Brasil. Então, são direitos fundamentais para a sociedade. A sociedade, ela tem como critério entender que alguns direitos foram negados. Gente, tá ficando evidente. Tá ficando claro. Alguém não entendeu até agora esses 3 direitos aí, civil, político e social? Deu para entender? Se vocês me responderem, eu agradeço de coração. E aí? Sim? Então, deu para entender, né? Direito civil, liberdade individual, expressar, religião, culto, enfim. Direito político é eu votar e me candidatar à política. É eu ter o poder político, decidir as coisas. Social, coisas básicas, moradia, educação, saúde. Então, no Brasil especificamente, a nossa Constituição, ela tem como fundamento garantir direito civil, político e social. Infelizmente, ela não garante tudo, né? Na prática, infelizmente. É uma questão que nos faz pensar por que isso não acontece. Por quê? Isso não acontece porque a nossa democracia é uma democracia representativa. Ou seja, temos que saber na hora de votar, né? Se o nosso voto é correto ou não. Ok? Tudo certinho? Vamos embora. Eu gosto muito desse exemplo aqui da participação cívica, a participação social e o outro conceito que é o capital social. O que significa isso? É a capacidade que temos de nos conectar com outras pessoas, criando um laço. E se esse laço é bom ou não para cidadania. Aí eu sempre trago esse exemplo. Vamos lá. Pense comigo. Imagine 2 comerciantes que nunca se viram na vida e nunca mais irão se ver depois de fechar um negócio. Imagine que um deles não conhece ninguém que o outro conhece. Conhece. Se um deles quiser ser desonesto, por exemplo, entregando a mercadoria ruim, ao outro só restará entrar na justiça contra ele e ir a processos judiciais. E esse processo leva tempo e custa dinheiro. A minha pergunta é o seguinte, né? A minha reflexão é o seguinte. Será que, de fato, conhecer a nossa relação é coerente? Por quê? Esses 2 comerciantes se conhecendo, fica mais fácil fazer uma relação comercial. Na política e no nosso direito e dever de ser cidadão, precisamos conhecer a nossa e o nosso eixo social. Ou seja, será que isso de fato nos permite exercer a cidadania? Ou não? E aí, gente? Essa é a minha pergunta para vocês. Será que de fato eu manter um elo com outras pessoas me faz ter uma cidadania mais sólida? Essa é a minha pergunta para vocês. E aí? O que é que vocês
Me respondem. Nada. Você não me digam nada. Jeff, Gabriel, Júlia, Maria Clara, e aí? Minha reflexão é essa, né? Será que a minha conexão com outras pessoas me faz ter uma cidadania mais sólida? A participação social, cívica, ela é importante ou não para a democracia? Porque temos que falar aqui da democracia, né? O nosso regime político é um regime democrático, tendo algumas características importantes. Ok? Vamos embora. Já que ninguém falou, eu vou adiantando. Brasil, né? Como é que a gente entende o Brasil, né? O Brasil, ele sempre foi, historicamente falando, contraditório. Principalmente quando a gente fala de cidadania. Cidadania. Eu trouxe aqui 3 ou 2 exemplos históricos do século XX. O primeiro deles é o com Vargas, né? Getúlio Vargas, ele vai avançar quando se fala de direitos trabalhistas, que está conectado com direitos sociais. Em contrapartida, ele vai negar liberdades individuais. Por exemplo, o Vargas, ele mandou para a Alemanha nazista, de acordo com alguns historiadores, Olga Benário, grávida, para ser morta lá na câmara de gás. Ok? O Vargas, por exemplo, ele não dava direito a você a falar o que quiser. O direito da liberdade individual. Direito civil. Não tinha. Ou seja, existe uma contradição do Vargas, né? Porque é chamado de pai dos pobres, né? Direito trabalhista, CLT, entre outras coisas. Direitos importantíssimos para a nossa sociedade, direitos sociais. Em contrapartida, você tem a negação de liberdades individuais. Ou seja, ele dá um com a mão e tira com a outra. Existe uma contradição surreal, absurda, do Vargas. E estamos aqui. Pronto, o próprio Vargas, ele entra na política brasileira através de um golpe, gente. Através de um golpe. Quando ele volta para a política, que ele sai, né, ele volta, é também através de uma ideia, os comunistas, não sei o quê, bababá. Temos agora, em 1964, a ditadura militar civil no Brasil. A ditadura militar civil brasileira é a maior expressão de negação de direito civil, social e político no Brasil. É a maior. Por quê? Primeiramente, eu vou calar as pessoas. Nem todo mundo vai falar o que quiser. Eu tiro o direito civil, a liberdade de me expressar. Lá em 69, eu acho que é 69, né? 69. O AI-5, caçar os direitos políticos dos meus opositores. Fechar o Congresso. Negar o direito político. Direito social. Nem todo mundo naquela época tem direito à saúde e à educação, não, gente.
Era restrito. Direito também negado. Direito social também negado. Eu não consigo, por exemplo, observar uma pessoa que se diz que é liberal, defende a liberdade, a igualdade, por exemplo, apoiar a tortura. Gente, um dos exemplos da tortura na época do regime militar era assim, ó. Os militares, né, no DOPS, né, pegavam os presos políticos, deitavam na mesa, pegavam uma lata de leite, né, uma lata de ferro, de alumínio, um rato, tampava a barriga com um rato, né, o rato ficava entre a barriga e a lata, presa, né, e queimava a lata. O que é que o rato fazia? Não tinha como sair pro outro lado porque estava com fogo, né? Ele entrava dentro do corpo do ser humano. Diga aí, velho. Ele ruía, pô, para poder escapar. Pesado. São cenas pesadas, né? Tem outras cenas pesadas. Isso era o regime militar brasileiro. É a negação desses direitos. É eu não dar a você a liberdade de fazer o que você que bem entende. Claro, com certa medida, né? Não intervir na vida das outras pessoas. Ficou claro, gente? Isso daqui. Em 1985, né? Após isso, o Brasil dá fim à ditadura militar. Temos agora um processo de redemocratização e temos outra Constituição, que é chamada a Constituição, desculpa, cidadã, que consta nessa Constituição aqueles direitos que eu falei anteriormente. Direito civil, direito político e direito social. Ok? Tá claro, gente, isso aqui? Tudo tranquilo? Um momentinho aqui que eu vou ver se eu acho uma questãozinha pra gente fazer aqui. Peraí, cadê? Vamos lá. Peraí. Vamos lá. Peraí. Deixa eu ver aqui. Vou procurar aqui a questão para a gente fazer. Vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com vocês o slide. Um slide. E vocês... Um momento. Vamos lá. Peraí. Caramba. Peraí, que agora... Um momento aqui que não tá abrindo aqui. Só um momento, viu, gente? Direito. Eu acho que eu não vou conseguir abrir aqui, não. Tá com problema aqui, rapaz.
Poxa. Pera aí, gente. Peraí. Enfim, eu não tô conseguindo achar, não. Mas, assim, deu para entender, gente, o que eu falei. Ficou claro a aula, a relação de cidadania e direito. Ficou evidente, coerente. Ficou alguma dúvida, seu Gabriel, sua Maria Clara, seu Jeff, sua Júlia? Ficou? Não, tudo certo. Então, é o seguinte, dê uma revisada nesse assunto, ele é importante para o CSA e para o Enem também, tanto para a redação como para as questões de múltipla escolha. Para o CSA é importante também para a relação da cidadania, principalmente porque no segundo ano vocês vão ver isso mais forte, ok? Então é isso, gente. Ficamos por aqui hoje. Um Feliz Natal para vocês. Um Feliz Ano Novo, se a gente não se vê antes. Comam muito amanhã. Se divirtam. Cuidado por aí. Fique em casa, né? Claro, né? Não é para estar por aí fazendo festa. E é isso, gente. Um beijo para vocês. Um abraço. Espero que tenham gostado. E até mais. Tchau. Beijão.